Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de bloqueio de passaporte para pagamento de dívida civil. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seu like, comentários e nos siga nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, meus caros, como nós avisamos na abertura do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante controvertido aí, que dá uma discussão muito grande, que é a questão da eficácia das execuções. Obviamente que o foco aqui nosso vai ser numa execução trabalhista, mas isso também vale para a execução fiscal, isso também vale para uma execução civil, ou seja, sempre que houver aí a possibilidade do recebimento de um crédito a partir de uma ação judicial. Nós sabemos que o Código de 2015, o CPC, ele prevê a possibilidade de meios indiretos de cobrança e dá um rol exemplificativo de várias possibilidades, e isso vem sendo aí objeto de análise das instâncias superiores nos últimos 10 anos. O fato é que uma das coisas que mais hoje tem se utilizado aí é a figura do bloqueio do passaporte. Agora, o fato que nós vamos mencionar aqui é um fato que se tornou notório, público nos últimos meses, que é a questão de um empresário que não é residente no Brasil, ele tem residência fora do país e ele tinha uma empresa aqui em solo nacional, especificamente no Rio Grande do Norte. E um belo dia, quando ele estava regressando para o seu país de origem, daqui do Brasil para o seu país de origem, quando ele foi dar entrada lá no aeroporto, simplesmente a Polícia Federal pegou o passaporte e não permitiu com que ele fizessem o embarque e a viagem. E aí voltou a toda essa discussão aí até que ponto é possível ou até quando não é possível o bloqueio de passaporte para que a pessoa tenha um meio coercitivo de cobrança para poder aí pagar essa dívida. Só para poder contextualizar, o caso específico se trata de uma execução trabalhista que gira em torno de 2 milhões de reais. Então é uma dívida bem alta, um processo que tem mais de 10 anos ativos e esse cidadão ele era sócio dessa empresa e aí há uma certa discussão em relação à possibilidade, à legalidade, à constitucionalidade disso, especificamente com relação à questão do direito de ir e vir. Então a gente vai ler alguns comentários aqui para a gente poder discutir depois mais aspectos relacionados a essa temática. O TRT da 21ª Região, no julgamento do primeiro habeas corpus, havia mantido a restrição com base no artigo 139.4 do CPC 2015, dispositivo que autoriza medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. O fundamento utilizado foi o de que o empresário integrava uma complexa e nebulosa estrutura societária e que já estariam esgotadas todas as tentativas tradicionais de cobrança. O TST, por sua vez, confirmou a decisão. No voto condutor, a ministra Liana Chaib reconheceu que havia fortes indícios de evasão patrimonial e defendeu que a medida seria proporcional diante da resistência deliberada do devedor em adimplir suas obrigações. Para a maioria dos ministros, não se trataria de prisão civil por dívida, mas de instrumento legítimo de efetividade judicial. A justificativa, porém, ignora elementos essenciais do caso. O empresário não havia sido citado pessoalmente, tampouco teve oportunidade de defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, matéria que vem sendo agora discutida na ação principal. Não há nos autos prova concreta da fraude, dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, apenas a suposição de que sua participação em empresas dissolvidas irregularmente seria suficiente para presumir má-fé. Mais grave, ao impedir um cidadão estrangeiro de regressar ao seu país de origem, a Justiça do Trabalho acabou por violar frontalmente a liberdade de locomoção garantida pela Constituição Federal e por tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, que veda a prisão civil por dívida. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, a julgar a ADI 5.941, validou o uso de medidas atípicas apenas quando observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e razoabilidade, o que claramente não se aplica a quem não reside no Brasil e não possui condenação criminal. Transformar a execução patrimonial em restrições de liberdade pessoal é um retrocesso jurídico e inconstitucional. É também um precedente que fere a segurança jurídica internacional e projeta uma imagem de instabilidade a investidores e administradores estrangeiros
que mantém negócios no país. Permitir que passaportes sejam retidos de forma como de cobrança civil, especialmente de pessoas não domiciliadas no país, é admitir de forma indireta de prisão por dívida travestida de medida processual. E isso, além de inconstitucional, abre caminho para o uso distorcido de um poder que deveria estar a serviço da justiça e não do constrangimento. Por esse motivo, é um assunto bastante controvertido, que tem que ser analisado com bastante parcimônia, porque de um lado nós temos a figura da verba alimentar que o trabalhador tem direito, algo que ele deixou de receber legitimamente no período em que ele estava laborando, e de outro lado nós temos os interesses patrimoniais do devedor. Até que ponto nós podemos então usar a figura da apreensão da questão do passaporte para recebimento de dívidas trabalhistas, que é o objeto aqui do nosso vídeo de hoje. Então, é um assunto bastante controvertido, que pode aí gerar uma repercussão muito grande no Supremo Tribunal Federal, inclusive também em instâncias internacionais, como mencionado, né, a própria violação ao Pacto de São José da Costa Rica, que pode eventualmente aí passar por um crivo de um controle de convencionalidade. Então, vamos aguardar os desdobramentos desses fatos, depois eu conto aqui para vocês. Até o próximo vídeo.